Olá, meu nome é Bruno Luiz e essa é a Vegana Filosofia. Então, minha gente, esse aqui, como vocês bem perceberam, é uma espécie de vídeo zero do canal. Uma apresentação, né, um gostinho do que vem por aí e uma explicação também do motivo da criação desse espaço. Vegana Filosofia, como o próprio nome já entrega, é um espaço em que veganismo e sua filosofia se encontram. O nome não é nada mirabolante, eu sei, mas apostei no simples e eficiente. Sou vegano e formado em filosofia, por isso, Vegana Filosofia. Mas por que esse encontro de filosofia e veganismo? Por um lado, porque não dá para falar de veganismo sem falar de filosofia. O veganismo é, entre muitas coisas, uma posição filosófica sobre o mundo à nossa volta, sobre o ser humano, sobre os demais animais e, principalmente, sobre a relação nada saudável dos humanos para com os demais animais não humanos. Mas, por outro lado, dá sim para falar de filosofia sem falar de veganismo. Na verdade, poucas coisas são consenso entre a história da filosofia. É balela, é conversa dizer que os filósofos discordam sobre todas as coisas. Há um punhado de consensos mais ou menos estabelecidos na história da filosofia. A exploração animal, o especismo, o excepcionalismo humano estão entre eles. Sinto muito lhe informar, lhe dar esse balde de água fria. Sim, a filosofia, ou melhor, a filosofia ocidental, europeia, colonial, estadunidense, com o H maiúsculo, é majoritariamente, desde os seus primórdios, especista. Claro que há exceções, mas exceções, como a gente bem sabe, confirmam a regra. Por isso, acho fundamental pautar o veganismo em meio a filósofos, porque as chances são muito altas de pessoas se formarem em filosofia, construírem carreiras renomadas sem nunca ter ouvido falar de ética animal, especismo ou veganismo. Talvez até tenham ouvido nos corredores da vida. Mas saber que se trata de uma questão filosófica, relevante como qualquer outra questão, isso é bem mais difícil. Portanto, a vegana filosofia cumpre um papel duplo, de trazer os filósofos ao veganismo e trazer filosofia para o veganismo. Porque eu acredito que quanto mais filosofia a gente tiver no nosso veganismo, mais forte, consciente ele será. Simplesmente porque a filosofia envolve muita coisa. Ética, política, linguagem, conhecimento, ciência e um monte de outras coisas. Claramente, o veganismo só tem a ganhar, refletindo e se fortalecendo nessas questões. Outro ponto muito central da vegana filosofia é o ativismo sem moralismos. Vou falar bastante sobre isso no canal, então não se apresse não que a gente vai falar disso com calma. Por agora eu digo que sim, a vegana filosofia não é um lugar neutro. Isso é tipo um unicórnio, né? Não existe. Eu sou vegano e defendo um mundo vegano, livre, tanto quanto possível, de toda forma de exploração e de opressão. Por isso não basta, ao meu ver, se opor à exploração dos animais, mas também à exploração do homem sobre o homem, que alguns conhecem com o nome de capitalismo, a opressão de gênero, de raça, de classe e tantas outras. Portanto, a vegana filosofia defende o veganismo popular, interseccional e radical. Radical porque vai até a raiz do problema. Não propõe podas de uma árvore incômoda, que sempre vai voltar a crescer e precisar ser podada novamente, e novamente, e novamente. Trata-se da construção de um mundo de árvores novas, inteiramente novas, que não precisem de podas para a gente se manter nessa metáfora. Ou também, arrancar de uma vez essas árvores podres, ao invés de ficar podando elas. Sim, a imagem não é muito boa, né? Não é muito ambientalista, arrancar árvores. Mas é em nome da didática, eu espero que você tenha entendido. Sim, veganismo é a construção de um mundo novo. Não é apenas uma dieta. Está longe de ser isso. Ou melhor, não deveria ser somente isso. Beleza, agora a gente entendeu o que diabos é vegana filosofia. Mas e quem é este que vos fala, né? Quem sou eu, né? Que moral eu tenho para falar desses assuntos complexos para bastante, para não falar um palavrão. Bom, eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu fiz bacharelado, né? Um grande erro, na verdade, faço uma licenciatura. Inclusive, eu me formei bem recentemente, né? Agora em fevereiro, no início de fevereiro, e decidi continuar a minha formação no mestrado aqui mesmo na Federal de Pernambuco. E é justamente no mestrado que o veganismo entra na minha vida
e também na minha pesquisa. Eu costumo brincar dizendo que desde pequeno eu fiz iniciação científica na graduação, né? Meu interesse era estudar ceticismo, né? Então eu conheci o professor Marcos Silva, né, meu orientador até hoje, em toda a minha vida, e eu não pretendo largar nem tão cedo. E bom, na época eu paguei uma disciplina em que líamos criticamente as meditações de Descartes, né? E pronto, é um prato cheio para mim, né? Eu iniciei o PIBIC em Wittgenstein, Descartes e ceticismo, né? O que culminou no meu TCC também, meses depois, que desenvolveu uma intuição do meu orientador de muitos anos, né? A ideia do gênio maligno semântico. Beleza, mas e como entra o veganismo nessa história, né? Desde pequeno, né, lá para os meus 12, 14 anos, e vou falar sobre isso com mais calma em outro vídeo, eu já sabia, assim, que seria vegano em algum momento da minha vida. Então o veganismo sempre foi algo lá no subconsciente, lá nas entranhas da minha mente, né? Sempre presente, mas nunca também mencionado. Bom, antes de começar a graduação, né, logo ali depois de terminar o ensino médio, se inscrever no SISU, eu queria fazer meu dever de casa, né? Eu achava que eu não sabia patavina nenhuma de filosofia. Eu não tinha lido nenhum livro de filósofo, assim, eu só gostava muito das aulas, assistia vídeos no YouTube e lia os materiais didáticos, assim. Eu não tive contato com nenhum texto filosófico. Então eu achava que eu não sabia o suficiente para o nível universitário. Então eu fui estudar antes de estudar na universidade. Aí eu conheci o portal, né, de produção de conteúdo no YouTube, Isto Não é Filosofia, o famoso INEF, né? E fiz todos os cursos deles que na época estavam disponíveis, né? Lá pela época de 2022. E especialmente no curso sobre problemas filosóficos, tinha uma aula cujo título que estava presente na thumb do vídeo era uma pergunta bastante provocativa, né? É errado comer animais? E aí não teve jeito, assim, isso me fisgou. Eu assisti a aula, né, com anotação, prestando atenção a cada segundo, e isso alugou um triplex na minha cabeça, assim. Mas, como acontece frequentemente, eu passei batido e segui comendo carne. E aí, um tempo depois, acho que um ano no máximo depois de graduação, eu tive a feliz oportunidade de apresentar um seminário na cadeira de ética, né, do professor Marcelo Pelizoli, junto com outros colegas também da graduação, né, um seminário em grupo, sobre Peter Singer, utilitarismo e ética animal. E depois disso, eu me empolguei tanto com esses assuntos, né, que eu quis ser monitor da disciplina e fui gentilmente convidado para repetir o seminário com a nova turma. Então você vê, né, que realmente isso daí me interessou bastante, né? E é engraçado porque, de alguma forma, parece que sempre eu me interessei por essas questões, assim. Eu sempre pensava, pô, bicho, esses cabas têm razão, assim. Não faz sentido fazer isso que fazemos com os animais. Mas, como eu disse anteriormente, né, a vida acontece. A ideologia funciona amansando a revolta, a saída da norma. Então, eu acomodei essas inquietações e segui fazendo o que eu sempre fiz, né? Então, né, a gente pula, né, pro mestrado, né, no final de 2025 para início de 2026, né, esse ano. E eu precisava bolar um tema de pesquisa, assim. Eu não queria continuar pesquisando ceticismo, né? Eu brinco que eu fiquei de barriga cheia de ceticismo, assim. Não que eu não me interesse por completo, mas eu não gostaria de continuar. Eu acho que eu já estou satisfeito com as conclusões a que eu cheguei, enfim. Coisas de pesquisador, né? Uma hora a gente se cansa, né? E aí é engraçado, quando eu precisei bolar o tema, né? Juro, assim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi veganismo, assim. E se eu pudesse finalmente parar, né, para levar a sério isso? E se a minha pesquisa envolvesse a minha vida também? Um problema meu, não só um problema da filosofia. Mas e se eu tivesse também sobre o microscópio? Se eu tivesse sobre a análise também? Uma espécie de autoconhecimento ao conhecer sobre o veganismo. E aí todo esse processo de escrita do projeto, consumindo conteúdo, falando com pessoas, né? Inclusive, né, vale mencionar a visita, né, que a gente teve do Oberon, né, que é um ativista vegano muito gente boa, muito renomado, né? E que foi muito marcante nesse processo, assim. E, bom, tudo foi indo, se acumulando, até que em dezembro do ano passado eu decidi que jamais comeria carne ou nada de origem animal. O que, venhamos e convenhamos, faz muito mais sentido com uma pesquisa sobre veganismo. E assim, é claro, eu pretendo gravar um outro vídeo dando mais detalhes desse processo, né? E também falando dos detalhes da minha pesquisa, explicando tintim por tintim. Mas por hora é isso, né? As águas da filosofia me trouxeram ao veganismo. Acho que é a forma mais bonita de dizer isso.
Tudo bem, né? Eu falei tudo isso, mas ainda não expliquei por que diabos alguém deveria parar pra me ouvir, né? Assim, nosso tempo é muito caro, a gente não tem todo o tempo do mundo, o que não falta é conteúdo na internet, né? Enfim. Bom, de fato eu tô, né, como se poderia dizer, né, em início de carreira, né? Então eu não tenho um portfólio gigantesco, um Lattes muito intimidador, né? O famoso Lattes que ladra, mas não mordes, né? Na verdade, eu tenho meu TCC publicado, né, no repositório da Federal, para quem tiver interesse em ceticismo, Descartes, Wittgenstein. Um artigo de opinião também, muito interessante, com uma experiência bem legal, no portal Outras Palavras, né, refletindo sobre o aspecto político das dúvidas do Wilker Leão, né, que à época ele estava mais na moda, né, ele tinha alguma reputação, né, e parece que depois que o Jones debateu com ele, o cabo sumiu mesmo do mapa, assim. Eu faço parte, né, do grupo de pesquisa normativa aqui de Recife, de Pernambuco, vinculada ao UFPE, né? E esse sim é a minha casa, o lugar que me ensinou tudo que eu sei, o lugar para onde eu sempre volto. Enfim, eu gosto de brincar que é a minha casa filosófica, minha morada filosófica, né? E como a gente fala, né, o normativo é uma espécie de comitê revolucionário em Recife. E não, né, eu preciso deixar isso muito claro, né, as opiniões aqui veiculadas não refletem necessariamente as do grupo, né. Então é isso, né, sou eu que tô falando, a culpa é minha, né. Eu tenho que mencionar o normativo porque é a minha casa, é de onde eu vim, é para onde eu sempre retorno, né, e pela qual eu fui formado, né. E sim, eu acho que você já deve ter percebido que a qualidade, os equipamentos não são os melhores, os mais avançados. Eu também não tenho a maior desenvoltura, ainda estou me acostumando e aprendendo, embora já tenha palestrado em muitos eventos. Enfim, sempre são dinâmicas diferentes que a gente vai se acostumando, né? Mas como o meu orientador Marco sempre fala, né? O perfeito é inimigo do bom. Então eu prefiro começar minimamente bom e esquecer do perfeito, né? Espero que vocês também tenham isso em mente. Também existe um negócio chamado, né, autossabotagem técnica, né? Que é quando você adia um projeto só porque você precisa da perfeição. Eu preciso de um microfone melhor, de uma câmera melhor, de um livro melhor, de uma edição de um livro melhor. Eu preciso de uma caneta melhor, eu preciso de um computador mais potente. Não, assim, às vezes você precisa começar. E aí quando você começa com o que você tem, do jeito que dá, se for pra continuar, você vai aprimorando, né? Então, assim, não tá perfeito. Por exemplo, a logo do canal, se você olhar com muito detalhe, você vai ver algumas imperfeições. Mas foi o que fiz. Então, assim, por favor, sejam gentis. Bom, não vai ser perfeito, esse é o ponto. Mas eu espero que seja bom e que vocês aproveitem e tirem alguma coisa, né, de positivo. Bom, era isso, minha gente, né, que eu tinha planejado para hoje. Se você gostou, né, por gentileza, considere se inscrever e ficar por aqui, né? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.